agora e eternamente. Amém. No dia 21 de abril de 2007, o título da mensagem veio Os Dons. Perto da Virgem Maria, nessa hora eu falei a ela, para se ter o verdadeiro amor, é preciso ter Deus. Para ser feliz na vida, é preciso ter Jesus no coração. Para ter o Espírito Santo, é preciso ser caridoso. E para ter Maria, vossa esposa, devo aceitá-lo também como minha Santa Mãe. E ela responde: um poeta escreve sempre aquilo que vem de sua mente, inspirando-se nas flores, nos pássaros, nas fontes, nas florestas e na colocação dos versos que faz. Mas tu, meu filhinho, Pedro II, sem saberes quase nada, os teus poemas e os teus cantos saem espontaneamente de dentro de ti. Não precisaste estudar filosofia de vida para ter mais ênfase em tudo que escreves. Só esperas que alguém aqui de cima te ajude a escrever. Então, não é preciso pensares como poderás saber pronunciar essas palavras. Porque quem está a serviço de Deus, o próprio Criador se encarrega de repartir os dons que a pessoa precisa. E os teus são vários: dons de cura, dom de compor, dom de cantar, dom de tocar, e por que não o dom de ser um bom pai, o dom da caridade, dom de saber perdoar e dom de saber amar. Imagina quantos dons tens, meu filhinho, Pedro II. E daí precisaste estudar para obter tudo isto? Bastou Deus te escolher e a sabedoria de tudo isto veio espontaneamente. Ah, se as pessoas soubessem entender tudo isto, jamais fracassaria na vida. Vê que o fracasso parte do próprio homem. Pode ser o mais estudado, que não tem capacidade pelo que tens, Pedro II. O primeiro foi um pescador e o segundo um tocador. A diferença não é muita. O primeiro, enquanto estava pescando, o mar balançava ele. E tu, antes de seres chamado, fazia os outros balançarem, que quer dizer dançarem, conforme que tocavas. E o primeiro, conforme jogava a sua rede, teve muitas vezes que não pegava quase nada. E tu, quando tocavas, às vezes não ganhavas o suficiente para criar os teus filhos. O que usava uma rede para pegar os peixes, passou a ser pescador de homem. E comparando aos teus instrumentos que usavas, passaste agora a usar uma pena só, a caneta, para escrever estas profecias. E com essas profecias já conseguiste juntar milhares e milhares de almas para Jesus, meu santo filho. Imagina, meu filhinho, o quanto és precioso nesta terra em que vem aumentando tanta violência e falsos profetas. Mas tu foges desses que vêm enganando o povo. Maria, concebida sem pecado original, é que passou essa mensagem.
Na homilia que o padre estava falando, eu estava prestando atenção sobre as águas. Três partes, nosso planeta é água, né? E uma só é terra. Pois é, uma coisa puxa a outra. Que quando eu fui chamado, 2 vezes a água me lavou. Só que devia ser uma água invisível, porque o meu corpo estava enxuto, mas eu sentia a água derramar sobre mim e eu estava na beira de um poço. Você vê que tudo, uma coisa puxa a outra. Eu não estava em um lugar longe, na BR-101. Eu não sabia que estava na beira de um poço. Os outros músicos é que falaram para mim, meu Deus, se tu escorrega o teu joelho, caía num poço, passava por baixo da BR-101 e ninguém ia saber nunca. Mas o poder de Deus era tão grande, em vez de meu joelho ir para frente, escorregava na beira do poço, e eu inclinava para trás. Então, ali, naquela hora, foi não sei se os outros santos no mundo tiveram essa graça. Ele deu aquela visão para mim, de eu ver assim de longe, tudo saía do inferno, do fundo da terra, e querendo me carregar. Mas, como eu tinha que ser o que eu sou hoje, então eles não puderam nem tocar em mim. E depois daquelas horas conversando com ele ali, não sei quantos minutos levou, então dali, pronto, é como eu estivesse dormindo. Só me acordei quando estava no outro lado da vida. Isso que aconteceu comigo é para que as pessoas que têm pouca fé, que quase não acreditam, aqui disse os dons que eu tenho. Se fosse um caso, um desses que estuda filosofia, teologia, se tivesse no meu lugar, ora quantas edições, e para os jornais, para a televisão, para mostrar os dons, os poderes que ele tem. Eu até hoje nunca me preocupei com isso. Por quê? Pedro se preocupava com a pescaria, como eu me preocupava de ganhar os trocadinhos para sustentar os filhos. Mas depois que a gente recebeu esses dons, a minha preocupação é a alma, não tem mais interesse para mim. Por que eu vou querer atrás de gente que até hoje ainda me persegue e me chama de falso? Não vou atrás dessa gente. Como o bispo de Joinville, tu tens que falar comigo. Eu digo aqui, voltar? Nunca. Porque ele achava por ser bispo e eu tinha que beijar o pé dele. Jamais. Nem a mão dele eu não beijei. Mas ele é um bispo. Ele é um bispo, mas não é um ser humano de piedade. Porque se ele tivesse piedade, não fazia eu ali 1 hora chorando perto dele, pedindo perdão, e ele não deu. Então é aí que a Bíblia fala. Ai do homem que confiar no outro. Eu só confio nele, porque eu vi com meus olhos a grandeza, o poder de Deus. Poxa, será que até os meus parentes, ainda hoje, ainda precisam mais prova do que isso? Ainda falei no programa. De São Pedro até João Paulo II, quantos papas teve no mundo? Mas nenhum escreveu o que eu escrevi. Só nisso aí já está o maior sinal. Como é que pode uma pessoa que não sabia escrever uma carta, escrever um livro desse? Era para estar, de Jesus, nas primeiras páginas do jornal. Mas quem é que deixa? As autoridades eclesiásticas? Vocês acham que eles vão querer deixar passar por cima deles? Nunca! Mas está chegando o momento que eu estarei com o livro na mão ao lado de Jesus. Aí os próprios parentes vão chorar amargamente porque não acreditaram. E ai daqueles, e ai desses que me julgam
As calúnias, que são, a gente escuta alguém falar sobre a minha pessoa. A mim não atinge nada, mas na hora eles vão chorar porque atinge o Criador de todas as coisas. Isso aqui é dele. Eu apenas fui um instrumento na mão dele. E sou um instrumento até hoje. Como essa última canção que eu fiz, parece assim que é a sobremesa de todas as músicas, essa que eu fiz hoje. Por quê? Eu sempre digo e sempre falei nesse assunto. Nós temos duas coisas a alimentar: corpo e alma. Como que se alimenta a alma? É através de oração. Enquanto eu tocava, natural que eu rezava muito. Mas eu acendia 2 velas, uma para Deus, outra para o inimigo. Porque aonde eu estava, ali não tinha a presença de Deus, natural. Porque muitos bailes que eu toquei, houve muitas mortes. Mas Deus sabia que eu não tinha onde ganhar o dinheiro. Só sabia fazer aquilo. Mas quantas e quantas e quantas vezes eu tocando e pensando, se um dia o Senhor me der uma permissão, eu quero largar tudo isso. Porque eu não me sinto bem, Senhor. Eu dizia para Ele particularmente, Senhor, eu toco aqui porque estou necessitando. Mas se o Senhor me desse uma chance, nunca mais que eu queria. Por quê? Porque já era desde o ventre que eu estava na minha mãe, que a gente já era tocado nisso aí. Se não fosse, quando era criança, a água que passava no meu corpo não curava ninguém, mas curou muitas pessoas, principalmente mulher grávida. Na hora de dar o parto, a minha mãe via que não tinha mais volta. Morria a mãe, morria o filho. Onde é que ela buscava o refúgio, o recurso na hora? Era através da água que passava no meu corpo. Então, tudo isso, meus próprios irmãos sabiam disso, e até hoje sabem. O que eu faço é real, é puro, mas para não dar aquele gostinho, não, vai me perdoar. Não. É isso que às vezes eu me sinto triste. Porque se eu vou lá 10, 15, 20 vezes, 30 vezes, que eu falo, entra aqui, sai aqui, a gente não tem gosto de ir. É a mesma coisa que você está me vendo através da internet, vários países onde a gente teve. Eu tive em várias casas, em Portugal, na Alemanha, várias pessoas, no Canadá, eu junto com a Ladi. A gente tinha gosto de falar para eles, porque eles parece que tinham sede daquilo, uma vontade de ouvir eu falar. Então, isso assim, a gente fica alegre, fica satisfeito. Uma coisa que eu aqui dentro falando para vocês, se vocês começam a sair vai sair 2, sai 3, sai 4, a minha tristeza é grande. Poxa, o que eu estou falando da verdade, eles não estão acreditando. É assim, gente, os dons que a gente tem. Não é o dom que o homem cria, é o dom que Deus dá. E cada um de vocês têm um dom. Aproveite esse dom. Dom de ter essa fé. Porque a própria Sagrada Escritura diz, quando eu voltar, onde eu iria encontrar essa fé? Pelo menos este dom vocês devem conservar ele. Acreditar mesmo e não vacilar mais. Em nome da Santíssima Trindade, quem está nos assistindo através da internet aqui dentro, com a permissão lá de cima, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, boa noite.